Momento de dúvida na sua vida. Amados, tenda é um lugar que limita a visão do que o Senhor tem para nós. Bom dia. Das conformidades, ela limita a visão Bom do dia, milagre. bom Por isso, o Senhor dia. mandou Abraão sair da tenda para que tivesse uma visão ampla, para que Estamos tivesse a visão da começando totalidade essa de Deus. live. Queridos, não se Bom dia, apóstola. Que bom ter a senhora aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que estão entrando. Eu tenho uma palavra de Deus para nós nessa manhã. E quero muito que você receba essa palavra. Que nessa manhã o Espírito de Deus possa abrir a porta da palavra. Porque eu creio que o poder da palavra se manifesta. Nós não cremos num Deus que fazia, num Deus que abria portas, num Deus que prometia, mas num Deus vivo, poderoso, e a palavra dele continua cumprindo os seus propósitos. Então nessa manhã eu tenho uma palavra aqui para nós sobre obediência. E eu já vou pedir àqueles que estão entrando, não vou me demorar, para abrirem as suas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 12, porque eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor vai abrir a porta da palavra para nós. O título que Deus nos deu para essa manhã foi sobre obediência. Obedecer é agir, crer é agir. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós cumprimos aquilo que Ele está dizendo. E eu já não vou demorar, já vou começar. A palavra está aí no livro de Gênesis, capítulo 12. Os 4 primeiros versículos que dizem assim. Gênesis capítulo 12, que bom que vocês estão entrando, enviem os convites aí para os seus amigos e vamos fazer aqui uma live devocional, viu? Ela vai ficar salva e depois você compartilha com outras pessoas porque essa palavra ela tem endereço. Essa palavra tem endereço. Eu creio que a vida de alguém pode ser mudado por conta da palavra de Deus. Porque não é a minha palavra, não é a palavra da Rejane. Como eu costumo dizer, a minha palavra não muda nem a minha vida. Mas a palavra de Deus, ela cumpre os seus propósitos. Então eu tenho certeza que essa palavra, nessa manhã, ela tem um endereço. Tá bom? Gênesis, sem mais delongas, né? Sem mais demora. Gênesis capítulo 12. Os 4 primeiros versículos dizem assim: O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem. E amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E o versículo 4 diz assim: Partiu, pois, Abraão, como o Senhor o havia ordenado. Espírito Santo, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada porque a tua palavra é viva. Muito obrigada porque a tua palavra é eficaz. A tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A tua palavra, ela entra e ela faz divisão entre juntas e medulas. Como eu tenho dito, eu creio que essa palavra tem um endereço. Eu não abri essa live de forma aleatória para ter conteúdo para contribuir, não, Senhor. Eu abri essa live sob uma direção do Senhor. E quando o Senhor direciona é porque existe um propósito a ser cumprido. E a tua palavra é viva. Então abra a porta da tua palavra nessa manhã e cumpra os propósitos pelo qual o Senhor tem designado. Queridos,
Como eu já disse aqui no início, Deus me deu uma palavra sobre obediência. Crer é agir. Ouvir, uma das traduções de obedecer, uma das traduções significa, chama, que vem de ouvir. Obedecer aquilo que ouvimos. Ouvir, uma das traduções, significa obedecer. E aqui a palavra de Deus começa dizendo que foi o Senhor. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, existe aqui uma direção, existe aqui uma ordem. E eu começo dizendo, porque são 3 lives que eu pretendo fazer e são 3 tópicos. Esse primeiro tópico, essa primeira direção é conhecer a voz de Deus. Porque Abraão ouviu e obedeceu, porque ele reconheceu a voz de quem falava com ele. Muitas vezes nós ouvimos, outras vozes também falam. E outras vozes, em que sentido que eu estou falando? Eu estou falando a nossa voz, a voz da nossa vontade, a voz daquilo que a gente quer que aconteça, a voz das nossas emoções, a voz daquilo que nós queremos que aconteça de uma forma. Tudo isso fala com a gente. Só que nós precisamos ouvir e discernir aquilo que Deus fala conosco. Para nós ouvirmos e obedecermos, nós precisamos, primeiramente, reconhecer a voz de quem fala conosco. Por quê? Como eu já disse, a nossa vontade fala, as nossas emoções falam, o nosso impulso muitas vezes fala. E aqui a palavra está dizendo que foi o Senhor que disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Vá, Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus. E como nós vamos ter certeza de que é Deus que está falando conosco? Como que nós vamos ter convicção de que essa voz que eu estou aqui ouvindo é a voz do Senhor? Nos relacionando com Deus. Porque nós só conhecemos a voz daqueles que nós nos relacionamos. Por exemplo, se o meu marido, meu filho, meus pais falam comigo e ainda que esteja em um ambiente onde eu não consiga vê-los, ouvindo a voz deles, eu vou reconhecer quem está falando comigo. E por que eu vou reconhecer quem está falando comigo? Eu vou reconhecer porque eu me relaciono com eles a tempo suficiente para discernir aquela voz. Então, nessa manhã, a primeira coisa que o Senhor fala conosco é: se relacione com Deus a ponto de discernir a sua voz. Se relacione e conheça a Deus a ponto de você não ficar confundido se é a voz de Deus ou se é a sua vontade. Se relacione com Deus a ponto de discernir quem fala com você. Eu costumo dizer que assim que eu entrei na minha igreja, às vezes quem estava abrindo o culto era o meu pastor, e às vezes quem estava abrindo o culto era o pastor Mateus, filho do meu pastor, e eles têm a voz muito parecidas. E quando eu estava lá fora e só ouvia a voz deles, muitas vezes eu confundia. Achava que era o meu pastor e era o pastor Mateus, achava que era o pastor Mateus e era o meu pastor. Por quê? Porque eu estava chegando naquele momento e eu não tinha relacionamentos com eles o suficiente para discernir aquela voz parecida. Eu não conseguia ainda discernir. Agora, já com o tempo que eu congrego na minha casa espiritual, eu já consigo discernir. Mesmo que eu não esteja vendo quem está falando, eu consigo discernir. E por que eu consigo discernir? Eu consigo discernir porque eu me relaciono com eles o suficiente para que esse tempo todo que eu esteja ouvindo, eu consiga discernir a voz de quem está falando. E muitas vezes Deus está nos dando uma direção e nós não
cumprimos aquela direção porque estamos com medo. Estamos com medo de ser a nossa vontade, porque quando é algo muito distante daquilo que nós queremos, nós até associamos a Deus. Nossa, eu não quero isso, mas Deus está falando para eu fazer. Mas quando é aquilo que você espera, quando é o seu sonho, quando é aquilo que você tem muita vontade, e Deus fala assim para você: chegou a hora, vai viver, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vai. Só que isso muitas vezes é aquilo que você queria viver, é a liberdade que você gostaria de ter em Deus, mas você já está há tanto tempo esperando que acha até que é você que está querendo. E Deus está falando: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Porque quando a vontade de Deus se coincide com a nossa vontade, aqueles que têm temor a Deus, é muitas vezes nesse tempo, nesse momento, é que nós ficamos: meu Deus, será que é mesmo? Será que é porque eu quero? Será que é porque essa é a minha vontade? Será que é porque eu estou esperando há muito tempo? Será que é o meu querer? Será que são as minhas emoções? Se nós reconhecemos a voz de Deus, nós não vamos confundir com a nossa vontade. E a palavra aqui segue dizendo: vai para a terra que eu lhe mostrarei. Olha como é importante nós nos relacionarmos com Deus, a ponto de discernir a sua voz, porque quando nós nos relacionamos com Deus a ponto de discernir a sua voz, nós sabemos, nós conhecemos a Deus e sabemos do caráter dele. A pastora Helena costuma dizer que o nosso Deus é digno de confiança. Muitas vezes nós que nos relacionamos com tantas pessoas de caráter, pessoas muitas vezes de caráter duvidosos, e existem pessoas que infelizmente não são dignos de confiança, que promete e não cumpre, diz que faz e não faz nada, diz que vai fazer e não faz. Então essas pessoas, nós olhamos e as pessoas prometem e a gente não leva aquilo em consideração, porque afinal de contas, infelizmente, tem pessoas que não é digno de confiança. Totalmente diferente do nosso Deus, do Deus o qual nós servimos. O nosso Deus, ele é digno de confiança. Então, se ele te deu uma direção e está dizendo vai, pode ir, porque ele garante. A única coisa que você e eu precisamos fazer é discernir a voz. Discerniu, entendeu que é Deus que está fazendo? Cumpra, obedeça. Porque aqui em seguida, a ordem que Deus falou: sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não estava mostrando nem para Abraão para onde ele deveria ir. Mas Abraão conhecia a voz de Deus suficiente para saber aquele que estava falando com ele. E Deus é totalmente digno da nossa confiança. Então, se Deus falou, vai, discerniu que é o seu Deus, que é o nosso Deus que está falando, obedeça. Em seguida, o versículo diz: farei de você uma grande nação, Abraão, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. E os versículos seguintes diz: eu abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele a que o amaldiçoar. Ou seja, depois da ordem, depois da direção, Deus aponta a promessa. Deus aponta a promessa porque nos tempos difíceis nós precisamos lembrar daquele que falou conosco e lembrar que ele é totalmente digno de confiança, e depois lembrar da promessa que ele nos fez. Porque Deus não é menino, Deus não é como o homem muitas vezes que promete e até tem vontade de cumprir, mas acontece algumas coisas no meio do caminho, acontecem imprevistos e todo mundo está sujeito a imprevisto e não consegue cumprir. Com o nosso Deus isso não acontece.
Deus não é pego de surpresa. Não há imprevistos para Deus que cause impossibilidade dele cumprir aquilo que ele prometeu. Então, se a palavra está dizendo, vai, Abraão, sai dessa terra, da sua parentela e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Farei de você, Abraão, uma grande nação. Eu abençoarei, Abraão. Eu engrandecerei o seu nome. Enquanto isso, Abraão, até que isso aconteça, Abraão, seja uma bênção. Seja uma bênção no meio do caminho. Seja uma bênção até que essa promessa se cumpra. Seja uma bênção para que você entenda, como eu já disse no início, discir na voz de quem fala com você. Obedeça entendendo que aquele que fala com você não é como o homem que promete, muitas vezes não tem como cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir, e ele te fez promessas. E a promessa de Deus quando nos alcança, ela nunca diz respeito somente à nossa vida, porque Deus é geracional. Quando Deus encontrou a sua vida, quando a palavra de Deus encontrou lugar no seu coração e você reconheceu a Deus como seu único Senhor e Salvador, isso mudou a sua casa. Isso mudou os seus filhos. Os seus filhos já têm nascido num lar diferente, num lar que conhece a Jesus. Por quê? Porque o nosso Deus é geracional. Aquilo que ele faz na sua vida vai corresponder às gerações que vêm depois de você. Tem correlação com você, com seus filhos e aqueles que virão depois. Porque a palavra aqui está dizendo, farei de você uma grande nação. O abençoarei e o engrandecerei, o seu nome seja uma bênção. Então, até que essa promessa aconteça, porque nós sabemos que muitas coisas acontecem no meio do caminho. Nós não somos crianças a achar que depois da promessa, depois da direção que Deus nos deu, a próxima estação é o cumprimento. Não é. A próxima estação é o caminho. Mas enquanto você estiver no caminho, seja uma bênção. Seja uma bênção. Lembra do caráter daquele que te prometeu. Lembra das promessas que ele te fez. Lembra que essa promessa não diz respeito só a você, mas à sua casa. Lembra que quando Deus muda a sua vida, ele muda a sua casa, muda a sua geração. Os seus filhos já vão nascer num lar diferente. Os filhos dos seus filhos já terão um lar diferente, porque a sua referência mudou. A minha referência mudou. E eu já estou concluindo aqui. A palavra segue dizendo, abençoarei aqueles que o abençoarem. Aqueles que são e que serão bênção para a nossa vida no meio do caminho. Eles serão abençoados, porque não é sobre nós, não é sobre a nossa vida, mas é sobre a presença que você e eu carregamos. É sobre o Deus a qual nós servimos, que é digno de confiança e que é justo. E é sobre a palavra dele que não falha. E é sobre o caráter dele que não é duvidoso. Deus é digno da nossa confiança. Então, se Deus te fez uma promessa e ele disse, chegou o tempo, vai. Não tenha medo. E a palavra aqui segue dizendo, abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você. A palavra diz, em você serão benditas todas as famílias da terra. Veja que as famílias foram benditas nessa terra porque Abraão obedeceu. E por que Abraão obedeceu? Porque Abraão reconheceu a voz daquele que falava com ele. Abraão não teve dúvidas porque Abraão sabia quem falava com ele. Quando Deus deu uma direção a Abraão, Abraão discerniu que era Deus quem falava com ele e obedeceu. E a palavra aqui segue dizendo, em você serão benditas todas as famílias da terra. E eu vou concluir aqui no versículo 4 dizendo, partiu, pois, Abraão
como o Senhor o havia ordenado. E isso é tremendo, porque muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, nós discernimos que é Deus quem fala conosco, nós ouvimos a sua promessa e paramos nessa fase aqui, ó. Nós não partimos do jeito que Deus está mandando. Nós não fazemos aquilo que Deus está mandando. A palavra aqui segue dizendo, eu vou concluir aqui no versículo 4. Partiu Abraão como o Senhor havia ordenado. E quantas vezes nós estamos querendo ouvir, queremos viver as promessas que Deus liberou, mas nós não partimos. Deus disse, vai, saia, faça, comece, avance, dê o passo, confie. Vai ser bendita todas as famílias da terra. E nós estamos aqui, ó, de braços cruzados, esperando essa promessa se cumprir. Só que entre a promessa e o cumprimento entra a nossa ação. E é por isso que nós precisamos reconhecer a voz daquele que fala conosco. Porque quando nós conhecemos, nós entendemos que ele é digno de confiança. E mesmo com desafios no meio do caminho, nós sabemos que ele não vai nos desamparar. Porque Deus não é pego de surpresa. E a palavra aqui segue dizendo, e eu concluo novamente, estou aqui dizendo pela terceira vez que vou concluir. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. E eu vou concluir dizendo, faça aquilo que Deus te mandou. Discernir o que é Deus que fala com você? Lembra que ele não é menino e que ele não promete aquilo que ele não pode cumprir, porque ele pode todas as coisas? Só que muitas vezes a promessa ainda não cumpriu, muitas vezes nós não estamos desfrutando daquilo que Deus liberou sobre a nossa vida, porque nós simplesmente não partimos. Abraão ouviu, discerniu e agiu. E o que falta é a nossa ação. Então, nessa manhã, o que eu trago da parte de Deus para nós é: discerna a voz de Deus. Se relacione com Deus a ponto de você não confundir a voz dele com a sua vontade. Discerniu, ouviu as promessas, obedeça. Porque desde a direção que Deus nos deu até a promessa, entra a nossa ação. E Deus não vai agir no meu lugar e nem no seu lugar. E muitas vezes existem pessoas que já deveriam estar desfrutando do tempo de cumprimento e ainda está aguardando o tempo chegar, não porque o tempo da parte de Deus não chegou, mas porque não agimos, porque não partimos. Abraão viveu porque ele ouviu e ele partiu. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. E que o Espírito de Deus traga à sua mente aquilo que ele já tem falado com você. Muitas vezes são promessas antigas e são sonhos antigos que quando chega o tempo, nós nem acreditamos e falamos, não, isso é porque eu estou esperando há muito tempo. Não, isso é porque eu estou orando a Deus por isso há tanto tempo e só eu querendo. Não, é Deus falando, vá. Vai para a terra que eu lhe mostrarei. O tempo chegou, só que Deus não age. Deus não tirou Abraão à força e lançou. Não é um lançamento, é uma ação. Do tempo da promessa de Deus até o cumprimento entra a nossa ação. Então nessa manhã a palavra que Deus tem liberado para nós é: chegou o tempo de ação. Chegou o tempo de agir. Chegou o tempo de sair da sua terra, da sua parentela e cumprir aquilo que Deus está designando. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para nós nessa manhã. E eu tenho convicção que eu não abri essa live de forma aleatória. Eu tenho convicção que essa palavra tem um endereço. Essa palavra ela não precisa ficar limitada apenas à nossa vida. Essa palavra ela pode chegar mais distante. E muitas vezes essa palavra pode ser um instrumento, a resposta que alguém está esperando para dizer. É o tempo, é o momento. No caminho tem desafios, mas nosso Deus não é menino. E aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Porque o nosso Deus, ele é totalmente digno de confiança.
Queridos, obrigada pela presença de vocês. Apóstola Auxiliadora, que honra ter a senhora aqui, viu? Um selo da parte de Deus para minha vida. Pamela, pastora Gleice, Germana, muito obrigada pela presença de vocês e todos que estão aqui ou que passaram por aqui. Eu vou deixar a live salva. Envia para aquelas pessoas que Deus colocar no seu coração, porque eu tenho certeza que essa palavra tem endereço. Tem mais 2 dias para eu fazer a live e eu vou anunciar aqui os dias. Sempre vai ser esse horário de 7h30 da manhã, mas tem mais dois tópicos para eu concluir essa direção que Deus me deu. Hoje foi conhecer a voz de Deus, porque sabemos que a nossa vontade também fala. E o próximo tópico vai ser confiar no caráter de Deus, porque Ele é digno de confiança. E nós vamos concluir dizendo para não deixar o medo nos paralisar, porque viver o bom nos impede de viver o excelente. Que Deus te abençoe, Deus abençoe seu dia e confie na voz de Deus, porque Ele é digno da nossa confiança. Deus te abençoe, viu?